Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1, diz a palavra de Deus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Até aqui. Nós vivemos em uma sociedade extremamente fragmentada. A nossa sociedade, ela está fragmentada em diversas partes. Ela está fragmentada em partidos políticos, ela está fragmentada em partidos religiosos, étnicos e culturais. E cada segmento da sociedade impõe as suas ideologias, impõe o seu padrão de vida, impõe as suas regras e exige dos seus seguidores, dos seus adeptos, dos seus componentes, que se tenha compromisso com esse padrão de vida, com essas regras estabelecidas. Porém, quando falamos da fragmentação da humanidade, não nos referimos a algo que é tão somente atual, algo que pertence tão somente aos nossos dias. A sociedade, ela está fragmentada desde os dias em que Adão e Eva saíram do paraíso, dos dias que eles viraram as costas para Deus. E o homem então começou a trilhar o seu próprio caminho. O homem começou a instituir sistemas de moralidade. O homem começou a instituir regras. O homem começou a estabelecer para si mesmo limites. O homem começou a desenvolver as suas próprias crenças. O homem começou a criar os seus próprios deuses. O homem começou a criar o seu próprio padrão de vida. E muitas vezes o padrão de vida que o homem estabeleceu para si, ou para o seu grupo, para a sua sociedade, o distanciou de Deus, o levou para longe de Deus. Porém, uma coisa é verdade: mesmo o homem se distanciando de Deus, a partir do padrão que ele estabelece, ele acredita que está agradando a Deus. Ele acredita que está servindo a Deus. Porém, o homem tem se distanciado a cada dia do Senhor. O homem tem se distanciado da vontade de Deus. E houve um tempo em que Deus percebeu que isso estava extrapolando os limites. E Deus então resolveu dar cumprimento ao seu plano de redenção da humanidade. Deus então envia o seu Filho, um homem comum aos olhos da humanidade, mas um homem que tinha algo especial. Além da sua essência, além da sua natureza divina, era um homem que tinha uma mensagem especial. Era um homem que tinha uma mensagem diferente. É um homem que veio se opor ao sistema étnico, ao sistema cultural, ao sistema político e ao sistema religioso. Um homem que veio mostrar uma nova visão para a humanidade, um homem que veio mostrar um novo reino, que veio estabelecer, que veio dar início, que veio lançar as bases de um novo reino. Um reino que só se consolidaria muitos anos depois, mas que as suas bases foram lançadas por ele. Quando começa a pregar a mensagem desse Deus, a mensagem é diferente da mensagem que aquelas pessoas estavam acostumadas a ouvir. Pois aquelas pessoas estavam acostumadas a ouvir uma mensagem: você é pecador, você é condenado, você está longe de Deus, você é inferior. E ele traz uma mensagem diferente, mostrando sim a realidade do ser humano. Que sim, o ser humano estava perdido nos seus pecados, mas que ao contrário daqueles que outrora pregavam para eles, ele agora veio trazer uma palavra diferente. Ele veio trazer uma palavra de paz. Ele veio trazer uma palavra de esperança. Ele veio trazer uma palavra de reconciliação. E para que
ele trouxesse essa palavra de reconciliação, ele foi aos becos e valados, buscando os marginalizados, buscando os pecadores, buscando os criminosos, buscando os perdidos, aqueles para quem a sociedade havia virado as costas, aquele a quem o poder público havia abandonado, aqueles para quem alguém só olhava para julgar, para condenar, para acusar, para apontar. Ele foi até esses para mostrar para esses que a sociedade os rejeitava, que a sociedade havia os abandonado, e muitas vezes com razão, com motivos para isso. Mas ele veio para resgatar essas almas, ele veio para trazer de volta essas pessoas para o centro da vontade de Deus. Porém, para que ele pudesse fazer isso, ele também foi julgado. Para que ele pudesse dar cabo ao seu plano, ao seu projeto de redenção da humanidade, ele também foi apontado. E a Bíblia diz que ele foi contado entre os pecadores. Ele foi visto como um deles. Ele foi visado, ameaçado muitas vezes. E algumas vezes quiseram matá-lo. E o texto em questão diz que Jesus foi procurado por algumas pessoas. E quem eram essas pessoas? Publicanos e pecadores. Jesus foi procurado por pessoas que talvez não encontraram na religião estabelecida amparo, apoio. O ser humano tem a grande virtude de apontar, de julgar, de rechaçar, de afastar-se. E era isso que essas pessoas viviam. Cometeram erros? É óbvio que cometeram. Havia uma razão para que fossem julgados? Sim, havia uma razão. Havia motivos para que eles estivessem sido lançados fora da sociedade? Havia motivos. Porém, muitas vezes, as pessoas, a única coisa que precisam é de uma chance, é de uma palavra, é de um abraço, é de acolhimento. Há muitas pessoas que nós hoje olhamos e vemos que estão imersos ao lamaçal do pecado, mas talvez se tivessem uma palavra, talvez se tivessem uma mão estendida, se tivessem uma oportunidade, se recebessem um abraço, talvez mudariam, talvez sairiam da situação em que estão. Aqueles que eram os representantes da religião, eles rejeitavam essas pessoas e olham para Jesus recebendo essas pessoas marginalizadas, muitas vezes vítimas de preconceito, apenas preconceito, e dizem: esse homem come com pecadores, esse homem recebe pecadores. Nisso eles estão nivelando Jesus por baixo, porque Jesus decidiu descer ao mais baixo nível do homem, para resgatar o mais miserável deles. Jesus foi até o fundo do poço, para resgatar a mais profunda alma, carente, necessitada e sincera. Essas pessoas estão sendo esquecidas pela sociedade, mas Deus olha para elas, Deus não esquece delas. Fica claro para nós que Jesus, Ele recebe aqueles que ninguém mais recebe. Ele ouve aqueles que ninguém mais ouve. Ele acolhe aqueles que todos rejeitaram. Ele escuta aqueles que, por mais que gritem, ninguém lhes dá ouvidos. Jesus os ouve, Jesus os escuta, Jesus os acolhe, Jesus os abraça, Jesus os resgata, Jesus os transforma, Jesus os liberta, Jesus os salva.
Ele ainda atende as almas carentes e necessitadas que clamam a Ele. Afinal de contas, foi para eles que Ele veio. Ele deixou isso muito claro. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele deixou isso muito claro. Os bons não precisam de médico, mas os doentes. Há pessoas que estão carentes hoje de receber o seu toque, de receber a sua palavra, de receber a sua atenção. E nós somos os responsáveis por demonstrar para essas pessoas que sim, a palavra dele está à disposição delas também. Talvez essa pessoa seja você. A palavra dele está à tua disposição também. O toque, o cuidado, a atenção e o amor dele está à tua disposição também. Enquanto todos abandonaram aquelas pessoas, Jesus foi o único que investiu para resgatar aquelas vidas. Jesus foi o único que investiu para recuperar aquelas vidas. Jesus investiu seu tempo. Jesus investiu seu conhecimento. Jesus dedicou o seu amor para resgatar essas pessoas. Essas pessoas não são aqueles que foram ouvir Jesus há 2000 anos atrás apenas. Essas pessoas somos nós, alvos da sua atenção, do seu amor e acima de tudo do seu perdão. Quantas vezes o peso da culpa nos acompanha e nós nos achamos indignos e somos, porém desacreditamos muitas vezes da graça por não nos acharmos merecedores. Mas eu preciso dizer para você, a graça de Deus é um dom imerecido, é um presente imerecido. Se você recebe a graça de Deus, é porque você não merece. E se você entende que você não merece a graça, o perdão do Senhor, acredite, a graça e o seu perdão é para você. Você está consciente da sua situação. Você está consciente que não merece. Mas a sua graça é exatamente para aqueles que não merecem. Aqueles que achavam que mereciam, foram aqueles que Ele rejeitou. Acredite, os maiores pecados, os piores pecados são cometidos por aqueles que se acham mais justos do que os demais. Jesus nunca tratou um pecador com desprezo. Jesus nunca tratou ou destratou um pecador. Todos quantos foram a Ele, Ele ouviu, Ele acolheu, Ele curou os que estavam doentes, Ele libertou os que estavam oprimidos, e Ele salvou os que estavam perdidos. Mas Jesus nunca aliviou para aqueles que se achavam mais justos do que os demais. Jesus nunca aliviou para os fariseus, para os saduceus, por se acharem melhores do que os demais. Pelo contrário, Jesus os acusou e os chamou de hipócritas e disse: vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Enquanto os pecadores, quando buscavam com sinceridade, buscavam com verdade em seus corações, buscavam reconhecendo a sua necessidade, esses recebiam a sua atenção, o seu perdão. Eles sabiam que não mereciam, mas sabiam que precisavam. Você pode ter certeza hoje que você não merece, mas reconheça que você precisa. A graça, a misericórdia e o perdão são para aqueles que sabem a sua situação, sabem que precisam do seu cuidado, precisam da restauração que somente Ele pode nos oferecer. Nós, enquanto igreja, muitas vezes falhamos nisso. E nós, como igreja, muitas vezes agimos como os fariseus.
Nós muitas vezes também pensamos da mesma forma: quem merece o meu amor são os meus irmãos. Quem merece a minha graça, quem merece o meu perdão são os meus irmãos. Se faz parte da igreja, amém. E isso também nem sempre. Às vezes, nós tratamos quem está dentro pior do que tratamos quem está fora. Mas, no geral, nós criamos essa barreira entre nós e os que estão fora. E Jesus veio para quebrar essas barreiras. Jesus veio para transpor essa graça, para superabundar essa graça. Ele disse, na boca do apóstolo Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado nos separa do nosso Deus, sim, mas a graça nos atrai para a sua presença mais uma vez. A sua graça é o passaporte para nos direcionarmos a Ele, para estarmos na sua presença. Merecemos? Não. Por isso Ele nos concede de graça, um favor imerecido. E Ele está nos concedendo esse favor a cada dia, e hoje em especial, para nos reaproximarmos dEle, para desfrutarmos da sua presença, para reconhecermos, entendermos e sentirmos mais uma vez que Ele nos ama. Não foi por causa de um pecado que nós cometemos que Ele nos rejeitou. Não foi por causa de uma falha que Ele nos abandonou. Não foi por causa de um erro que Ele nos condenou. A sua palavra diz que o justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado, o Senhor vai levantar. Isso é graça. E essa graça, ela deve ser presente na vida de cada um de nós, a cada dia. Essa graça não é um privilégio apenas de quem está lá fora, não. Essa graça é um privilégio muito mais nosso, pois ela já atuou na nossa vida, nos trazendo para a sua presença. E precisamos então entender e reconhecer que nós necessitamos dela para continuarmos na sua presença, para continuarmos de pé na sua presença. Foi nele, e tão somente nele, que aquelas pessoas encontraram a compreensão que elas necessitavam, que elas encontraram o perdão e o amor, e em mais ninguém. Enquanto a sociedade está fragmentada, buscando padrões, regras, pessoas, aqueles homens e aquelas mulheres entenderam que somente nele encontrariam a compreensão. Compreensão essa que muitos não paravam sequer para ouvi-los. Jesus parou para ouvi-los e Jesus deu atenção àquilo que eles tinham a falar. Ouviu-os sem julgar, ouviu-os sem acusar, sem apontar. Muitas vezes nós estamos precisando ter esse tipo de conversa com Ele, e Ele vai nos ouvir da mesma forma, sem julgar, sem apontar, sem acusar. Ele disse que não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar. Se Ele veio para salvar, então Ele está disposto a salvar. Esse texto nos mostra que muitos que estão a par, além, às margens da sociedade, às vezes estão esperando, estão precisando apenas de um olhar, de uma palavra de graça, de um olhar, de uma palavra de misericórdia. E muitas vezes não têm encontrado esse olhar de compreensão, de misericórdia. Não têm encontrado essa palavra de compreensão, de misericórdia. O que tem encontrado muitas vezes é a palavra de juízo, de acusação. Ninguém está precisando de palavra de juízo ou de acusação, porque todos sabem a situação em que estão. O que as pessoas estão esperando e precisando é de uma palavra de restauração. Não é o dizer para alguém que está doente: você está doente, o seu quadro pode se agravar e você pode morrer.
Ela sabe disso. É eu dizer para quem está doente: você está doente, mas a graça de Deus pode atuar na sua vida, e Deus pode restaurar a sua história, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode curar você, e Deus pode tirar você de onde você está, para fazer de você um testemunho vivo. Palavra de esperança. Quem está perdido precisa de uma luz. Quem está perdido precisa de uma palavra de fé, de restauração. Não precisa ser acusado não, não precisa ser julgado não, não precisa ser condenado não. E em Jesus eles encontraram essa palavra. Será que ainda é possível encontrar essa palavra em Jesus? A sua igreja tem que responder. É a igreja de Cristo que tem que responder, pois a igreja de Cristo é quem é porta-voz dessa palavra. E que tipo de palavra a igreja de Cristo tem anunciado? Que tipo de palavra a igreja de Cristo tem direcionado? As pessoas carentes, sedentas e necessitadas. Por que essas pessoas procuram Jesus? Porque Jesus restaura essas pessoas. Porque Jesus é capaz de restaurar essas pessoas. Você vai me responder: porque Jesus é Deus. E eu pergunto a você: será que essas pessoas que procuraram Jesus nessa ocasião tinham a compreensão da verdadeira natureza dele? Será que essas pessoas sabiam que ele era Deus? Será que essas pessoas o buscaram, o procuraram conscientes de que ele era Deus? Não. A questão da divindade de Cristo foi uma coisa que foi debatida por muito tempo, por séculos. Os pais da igreja debateram por séculos. Heresiarcas surgiam, dizendo que Jesus não era Deus, dizendo que Jesus era apenas um homem. Muitos acreditavam que Jesus era apenas um homem. Então essas pessoas não têm essa ideia formada, essa compreensão de que Jesus é Deus. O que elas têm em mente é que Jesus é diferente dos demais. O que elas têm em mente é que a palavra de Jesus toca os seus corações, é que Jesus as compreende, é que Jesus as abraça, é que Jesus as acolhe, diferente das demais pessoas. Então por que elas vão até Jesus? Porque elas encontram uma palavra de graça na boca de Jesus, porque Jesus perdoa até mesmo os seus algozes. Porque Jesus, quando queriam matá-lo, ele simplesmente saía de cena. Porque Jesus nunca entrou em briga com ninguém. Porque Jesus nunca buscou vingança contra ninguém. Então, por mais que eles não tivessem a compreensão exata de que Jesus é Deus, eles viam Jesus é alguém diferente. E é esse Jesus diferente que as pessoas precisam continuar enxergando. É esse Jesus diferente que as pessoas precisam conhecer. Quantas pessoas necessitadas de ouvir essa palavra de restauração. E essa palavra não tem chegado até elas. E enquanto essa palavra de restauração não chegar até elas, elas não serão restauradas. Enquanto nós não dissermos para essas pessoas: você está nessa situação, mas Deus pode transformar. Deus não quer você assim, mas eu vou para o inferno, mas Deus não te quer mandar para lá. Deus veio através de Jesus te resgatar para te livrar disso. Não é esse o prazer de Deus, não é te condenar, o prazer dele é te salvar, o prazer dele é te resgatar, o prazer dele é te restaurar. Eles encontram isso em Jesus, e isso faz parte de Jesus. Isso não é um comportamento aprendido e reverberado, não é viver de aparência, isso faz parte de Jesus, pois quando Jesus está no alto da cruz, zombado, humilhado, escarnecido, espancado, humilhado por aquelas pessoas, ridicularizado, exposto por aquelas pessoas, ele diz: Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque Jesus restaura pessoas, porque Jesus é capaz de perdoar os seus próprios algozes. E nós, e aqueles que nos fazem mal, e aqueles que falam mal de nós, e aqueles que nos apontam, e aqueles que nos acusam, e aqueles que nos julgam, como nós os tratamos, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só pode restaurar vidas aquele que é capaz de perdoar os seus algozes. E a Bíblia diz que naquela fatídica sexta-feira, às 3 da tarde, ele grita: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A terra treme. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E ao pé da cruz está um centurião. E aquele centurião diz: verdadeiramente esse é filho de Deus. Alguém que esteve presente na crucificação de Jesus. Alguém que estava na guarda, protegendo os soldados que crucificaram Jesus. Aquele que concordou com a condenação de Jesus. Talvez aquele que pegou nos pregos, na marreta, que fincaram Jesus até aquela cruz. Aquele, naquela hora, olhando para aquele homem, todo dilacerado, humilhado, e bradando para morrer, diz: Pai, perdoa-lhes. Aquele homem não resiste, diz: esse homem não é normal, esse homem não é comum, esse homem é o Filho de Deus. O perdão de Jesus naquela hora foi para aquele homem também. E diz a tradição que a partir daquele dia, aquele homem passou a caminhar com Jesus e entregou toda a sua vida a Jesus. Você consegue compreender o poder e a dimensão dessa palavra de graça e de restauração? Se hoje você está aqui é porque essa palavra te alcançou. Se hoje você se mantém de pé é porque essa palavra continua te sustentando. E quando nós falamos que Ele resgatou a sua vida, que Ele perdoou você, você é a maior prova disso. A sua permanência na sua presença é a maior prova disso. Sim, Ele resgatou. Sim, Ele perdoou. Sim, Ele lavou a sua vida. Sim, Ele te fez ser uma nova pessoa. Então viva desta forma. Viva desta maneira. Os pecadores que encontraram com Jesus, todos eles que foram sinceros com Ele e clamaram a Ele pelo seu perdão, receberão dele o perdão. Antes de render ao Pai o Espírito, Jesus ouve de um homem que está também crucificado ao seu lado: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem era aquele homem? A Bíblia diz que aquele homem era um salteador. Aquele homem era um assaltante de estradas. Aquele homem era um assassino. Quantos homicídios aquele homem havia cometido? Quantas pessoas aquele homem havia roubado? Quantos viajantes aquele homem tinha espancado e deixado lá para morrer? Quanto mal aquele homem fez? Mas esse homem, que está na cruz e reconhece: estamos aqui porque merecemos, porque os nossos feitos merecem essa condenação. Esse homem, quando diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ouve da sua boca: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é graça. Essa é a palavra. Isso é perdão. Isso é compreensão. Isso é sensibilidade. A sensibilidade que nós muitas vezes não temos. Ele tem. A Bíblia diz que Jesus olha para cima e vê Zaqueu em cima da árvore. Ele diz: Zaqueu, desce,
porque hoje me convém estar na tua casa. Então desce para Jesus ir para a tua casa. Desce porque Ele vai estar na tua casa. Baixa o nariz um pouquinho. Baixa o tom de voz um pouquinho. Baixa a arrogância um pouquinho. Baixa essa personalidade carnal um pouquinho. Baixa essa personalidade violenta um pouquinho. Porque senão Ele não vai entrar na tua casa. Porque senão Ele não vai estar lá. Zaqueu, desce. Desce. Desce porque hoje convém Ele estar na sua casa. Talvez faz um tempo que você não sente a presença dele na sua casa. Mas o recado dele hoje é: desce. Desce. Baixa um pouquinho, desce. Porque hoje eu vou para a tua casa. Desce porque hoje eu vou comer na tua casa. Porque hoje eu vou pousar na tua casa. Zaqueu desce depressa, diz a Bíblia Sagrada, e acolhe Jesus. E diz que recebe Jesus com alegria. E enquanto ele recebe Jesus com alegria, Jesus não fala nada, mas ele disse: Senhor, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. E a única palavra de Jesus para Zaqueu foi: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quando Jesus salva Zaqueu, não é apenas Zaqueu que Jesus está salvando. A casa de Zaqueu estava lotada de pessoas, de outros publicanos, de outros pecadores, que talvez não tinham a oportunidade sequer de chegar no átrio do templo. E essas pessoas, embora a Bíblia não diga, mas ao verem o que Jesus faz na vida de Zaqueu, eu tenho certeza que muitos deles foram salvos também. Mas ao salvar Zaqueu, Jesus está salvando também a família de Zaqueu. Aqueles que fazem parte do ciclo familiar de Zaqueu também são alcançados por essa graça, por essa palavra, e também são salvos. Então, quando Jesus transforma uma vida, Jesus não está transformando apenas uma vida. Quando Jesus resgata uma vida, Jesus não está resgatando apenas uma vida. Jesus está resgatando um povo. Jesus está transformando um povo. Jesus está restaurando um lar. Jesus está restaurando uma família. Isso ocorre na vida de Zaqueu. Por quê? Porque Jesus ouviu um pecador. Porque Jesus deixou-se ser procurado por um pecador. Porque Jesus deixou-se ser achado por um pecador. Porque Jesus aceitou entrar na casa de um pecador. Todos aqueles que encontraram com Jesus foram por Ele resgatados. A Bíblia diz em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, que uma mulher pecadora vai até a casa de Simão, que havia convidado Jesus para jantar lá. E enquanto Jesus está lá jantando, o texto diz que essa mulher entra por detrás, carregando um vaso de alabastro com unguento. E a Bíblia diz que essa mulher começa a chorar aos pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Aquela mulher começa a beijar os pés de Jesus, começa a ungir os pés de Jesus com aquele alabastro, com aquele bálsamo, aquele nardo puro. E aquele homem religioso, fariseu, começa a pensar: se este homem fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que lhe toca. Aquela mulher, para Simão, não valia absolutamente nada. Aquela mulher nem sequer deveria estar ali. E há ambientes nos quais muitos de nós não somos bem-vindos, somos indignos de estar ali. Se formos indignos de estar em alguns ambientes aqui, saiba que Deus nos fez dignos de estarmos nos céus, no ambiente celestial. Jesus, conhecendo a mente daquele homem, que se achava mais justo do que os demais,
Jesus diz: Simão, um certo homem, um certo credor, tinha duas pessoas que deviam a ele. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Ele então perdoou a ambos. Eu pergunto a você, qual dos dois ficará mais grato a esse homem? E Simão diz: eu acredito que aquele que recebeu maior perdão, aquele que tinha maior dívida. Jesus então responde: respondeste bem. Vês essa mulher? Quando eu cheguei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Essa mulher, porém, lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Quando eu cheguei na tua casa, tu não me saudaste com um ósculo, com um beijo. Mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Quando eu cheguei na tua casa, tu não ungiste a minha cabeça, mas essa mulher trouxe nardo puro, unguento puro, e com ele ungiu os meus pés. Pois eu te digo que essa mulher está perdoada dos seus muitos pecados. Enquanto aquela mulher, que provavelmente era uma prostituta, estava sendo perdoada por ele, aquele religioso estava sendo por ele condenado e rejeitado. Porque a sua graça é para pecadores. A sua graça é para pessoas indignas. A sua graça é para pessoas que não merecem. E por que aquelas pessoas tinham tanto interesse em ouvi-lo? Porque ele tinha uma mensagem diferente. Uma mensagem de perdão, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de acolhimento. E a palavra é esperança. Tenha esperança, porque tudo vai mudar. Tenha esperança, porque Deus vai agir. Tenha esperança, porque a restituição e a restauração vão acontecer. Tenha esperança, porque quem hoje está por baixo, amanhã Deus vai colocar por cima. Tenha esperança que hoje quem está caído, Deus vai levantar. Que hoje quem está desanimado, Deus vai encher de ânimo, de fé, de força, de esperança. Aquele que está desmotivado, vai sair procurando onde é que tem um demônio para mandar embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança. As pessoas costumam dizer que a esperança é a última que morre. Eu digo que a esperança nunca pode morrer. A esperança tem que permanecer viva dentro de você, porque no dia que a sua esperança morrer, você morreu junto. Porque se você não tem esperança, você não tem motivação, você não tem motivo, você não tem no que acreditar, você não tem por que continuar. Então a esperança não pode morrer. Talvez ela esteja agonizando, mas alimente-a. Deus traz a você essa palavra de esperança. E tudo vai mudar em nome de Jesus. Pastor, mas são tantas acusações, são tantos julgamentos, são tantas pessoas apontando. E a palavra que eu digo a você é: não se importe com o julgamento daqueles que não podem te condenar. Não se importe se alguém está te julgando, pois essa pessoa não pode te condenar. Mas abra a sua mente, o seu coração nessa hora, para ouvir a sua voz que diz para você: eu te perdoo, eu te recebo, eu te acolho, eu te chamei para ser meu filho, e do papel de filho você não vai sair, e da posição de filho você não será tirado. Você é meu filho amado, em quem me comprazo. Toda a história foi moldada para que você fosse meu filho, resgatado, para que você um dia pudesse morar na eternidade comigo. E isso não mudou. O plano permanece o mesmo, o projeto permanece o mesmo, e o meu amor por você continua exatamente o mesmo. Então desfrute desse amor, desfrute dessa graça,
e desfrute desse perdão. É a palavra que Deus manda para você nessa noite, em nome de Jesus.